hoje a gente atende muito um viés voltado totalmente para a saúde. Então a gente recebe muitas pessoas que procuram o exercício como uma forma de tratamento, mas também o exercício como uma forma de prevenção, porque entendeu a importância de cuidar da saúde para poder envelhecer de forma saudável, para poder ter uma qualidade de vida, para poder manter as atividades diárias. O meu café de hoje é com o Diego Viana. Diego é o preparador físico, inclusive preparador físico de quem vos fala, eu, Rimon, né? Sim. Diego, prazer conversar com você aqui, vamos fazer um bate-papo bem legal. Eu já ia convidar você há um bom tempo, mas deixamos um pouco assim a ansiedade, a expectativa. E aí, Diego, tudo bem? Tudo bem, seu irmão? Primeiramente, obrigado pelo convite. Né? A gente acompanhei um pouquinho essa ideia saindo do papel, né? Foi. E estava aguardando ansioso pelo convite, porque eu vi o quanto é interessante. Agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho daquilo que a gente faz, daquilo que eu faço, que eu gosto tanto, e com uma pessoa que está mandando muito bem nesse segmento de entrevista agora. Para a gente explicar um pouco, antes da gente iniciar o bate-papo, o Diego é meu personal, eu e da Nadine, né, minha esposa, e ele assistiu os primeiros. E o Diego, se vocês depois vão ter oportunidade de entrar nas redes sociais dele, ele manda bem. Inclusive, o Diego faz um tipo de algumas aventuras perigosas, exóticas. E aí o Diego me dá umas dicas de como se comportar na frente das câmeras. Por isso que ele fez o comentário aqui. Mas, Diego, você é formado em Educação Física. Sim. Né? Você está fazendo uma pós em Ciências Médicas do Exercício, mas você também já tem uma pós em Fisiologia do Exercício. E prescrição clínica. Clínica. Perfeito. Vamos por partes. Educação física. Hoje, o que é um educador físico? Para quem confunde um pouco o preparador físico do educador físico, qual que é a diferença? Basicamente, hoje é tudo uma coisa só, mas por segmentos as pessoas acabaram mudando um pouquinho. É uma especialidade? O preparador físico é diferente do educador físico? Na verdade, tá tudo ali no mesmo balde, só que o preparador físico ele tá mais linkado no respeito do esporte, né? Sim. Porque aí quando você vai no clube, o preparador físico do Flamengo, o preparador físico do Corinthians, do Fortaleza e tudo mais. E o educador físico é aquele que trabalha nas outras áreas, trabalha em academia, trabalha em escola, trabalha com personal, trabalha em diversos segmentos fora da questão do esporte, né? Então, é quase a mesma coisa. O preparador físico seria mais um termo. Um termo a mais para falar que ele prepara o físico para uma atividade de atleta. Que basicamente é bastante utilizado no meio do esporte. Então, preparador físico da seleção brasileira disso, preparador físico do futebol. Então, é só uma nomenclatura, mas ele tem que ter as mesmas bases. Mas ele tem que passar pelo curso de educação física. Sim, todo mundo que trabalha com exercício hoje, com movimento, ele precisa ter a faculdade de educação física. Legal. E a fisiologia do exercício e prescrição clínica, o que seria? Basicamente, a fisiologia do exercício é o nosso ganha-pão, né? Então, a fisiologia do exercício são todos os mecanismos fisiológicos que o exercício físico ele trabalha. E prescrição clínica são para todas aquelas pessoas que têm que ter um olhar mais clínico, que são aqueles indivíduos patológicos que têm algum tipo de doença e que requer um conhecimento específico. Então, você se especializou nesse segmento das pessoas que têm alguma, digamos, um problema de natureza óssea ou muscular ou de movimento, e aí você
é especialista em tratar essas pessoas. Sim, eu vi uma oportunidade de mercado muito grande e a gente sabe que a faculdade hoje em dia ela não dá embasamento para você trabalhar de forma coerente com a área da saúde, com um cliente patológico, com um cliente que possui uma doença. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já vi essa necessidade, encontrei essa pós-graduação, e vi uma oportunidade de extensão e para me dar base no ramo que eu queria seguir, que era a área da saúde, seja para prevenir, promover ou tratar qualquer tipo de doença que seja. Legal. E a outra pós que você está fazendo é relacionada também à área do esporte. É uma área específica para pessoas que têm problemas de movimentação. Como que é? Como funciona isso aqui? A pós que eu estou fazendo agora são Ciências Médicas no Exercício no Esporte. Né? Em algumas instituições, ela também é titulada como Medicina Esportiva. Né? Então, é uma pós onde a gente consegue ter embasamento e conhecimento para trabalhar dentro de uma equipe multi, com fisioterapia, com a equipe médica, com nutricionista e a parte do educador. Então é um degrau a mais, uma profundidade a mais para trabalhar com o exercício na área da saúde. Legal. Né? Bem bacana. Então nós estamos falando com uma pessoa que entende bem da questão de movimentação, de doenças que a pessoa pode ter em qualquer nível e idade, certo? Sim. Porque você pode ter um problema, uma pessoa pode ter um problema em uma idade nova. Sim. Não é só quem está uma idade mais avançada que tem. Você pode cuidar e tratar de pessoas. Que tipo de pessoas te procuram normalmente com esse tipo de patologia? Hoje em dia, eu foquei muito em fazer um trabalho muito específico, porque a educação física ela é muito ampla. E a gente sabe que quando é muito ampla, é muito fácil você se perder, né? Porque você tem inúmeras possibilidades. Você está se especializando em determinadas questões da área da educação física, é isso? Basicamente é isso? Isso, exatamente. Para quando for vincular, vamos supor, preciso fazer exercício em prol da saúde, lembrar o meu nome, porque eu tenho uma especialização, eu falo daquilo, eu estudo aquilo, eu domino aquele assunto, porque é uma gama muito, muito grande, né? Haja vista que você hoje é gestor técnico do Instituto Aquafit, a unidade Suzano. Isso. E o Instituto Aquafit a gente sabe que cuida do bem-estar, da saúde das pessoas, não é isso? Sim, o Instituto hoje a gente atende muito um viés voltado totalmente para a saúde. Então a gente recebe muitas pessoas que procuram o exercício como uma forma de tratamento, mas também o exercício como uma forma de prevenção, porque entendeu a importância de cuidar da saúde para poder envelhecer de forma saudável, para poder ter uma qualidade de vida, para poder manter as atividades diárias sem grandes problemas e isso não gerar impacto na projeção, no ambiente familiar, social ou qualquer que seja. Legal. Diego, você é considerado um profissional da área da saúde? O educador físico é considerado um profissional da área da saúde? Sim, sim. Na pandemia ficou muito em evidência isso, né? E aí saiu até uma diretriz regulamentando o profissional de educação física enquanto profissional da área da saúde. Isso já existia, mas só foi regulamentado, né? E aí deu até um burburinho, um pouquinho de confusão, porque infelizmente a educação física, o profissional nunca se comportou como área da saúde. Mas na primeira oportunidade de ter benefícios, que foi no caso da pandemia, todo mundo se intitulou como profissional da área da saúde. Engraçado, né? Porque como que era considerado antes? Era da área do esporte? Da área do esporte e do movimento. Simples. Tanto é que
Antes da regulamentação da profissão, lá acho que em 1997, quem eram as pessoas que orientavam? Eram os praticantes que dominavam o assunto, não precisava ter nenhum tipo de formação, então pelo fato dele praticar, ele podia exercer essa profissão. Mas em 1997, se eu não me engano, 98, foi regulamentada a profissão. Que é recente, né? É até interessante falar sobre isso, porque de 98 para cá são 24 anos, 25 a minha idade, anos. A sua idade. Então é muito precoce, né? Uma área muito nova, apesar de já ter sido publicadas coisas antes, mas a regulamentação da profissão veio com aquela diretriz do CREF em 1997-98. Legal. Diego, os clientes que você atende, inclusive eu sou aluno do Diego, eu tenho um problema, né? Nada grave, tá, pessoal? Eu tenho uma dificuldade lombar, né? E isso às vezes me incomoda. O jeito de eu sentar, tem épocas do ano que aparece mais, ela fica mais evidente com o frio. Às vezes eu faço algum movimento e aí eu sinto umas dores maiores. Mas, por exemplo, eu acompanhei, nós temos um amigo em comum, né? Inclusive também ele é aluno seu, o Raoni, né? Sim. Raoni, um grande abraço para você. Você fez um trabalho bem legal, interessante, né? O Raoni quis chegar num nível de alta performance, de rendimento, né? Sim. Ele não é atleta, mas ele quis chegar, e aí você fez uma preparação com o Raoni. O que acontece com o Raoni? O Raoni, quando ele me procurou, porque ele estava iniciando, já tinha iniciado uma prática esportiva e ele tinha um objetivo. Sim. Ele iniciou a prática da corrida e o objetivo dele era a maratona. Porém, a gente sabe que uma maratona é muito desgastante, ainda mais para quem não é atleta, para quem é considerado, a grosso modo falando, indivíduos normais, que não vivem do esporte, né? Então a gente começou a fazer um trabalho de toda a preparação, dando toda uma questão da base para ele, fortalecendo. A gente fez um trabalho em conjunto, juntamente com o Irion, que é o profissional que fazia os treinos de corrida dele. Então a gente deu toda essa base. E aí, a importância da preparação, do cuidado e da base. O que aconteceu? Em uma das corridas, o Raul estava fazendo treino e ele pisou num buraco. Esse buraco, o pé dele foi e voltou. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa normal que o pé vai e volta, você tem no mínimo um entorse ou uma lesão de ligamento do tornozelo. Por a gente estar fazendo toda essa parte de fortalecimento, ele não lesionou o tornozelo, mas ele chegou a fraturar, se eu não me engano, o dedinho do pé, o osso da parte superior do pé. E aí isso impossibilitou ele de continuar nesse programa. Só que a gente continuou trabalhando e tal, aí eu fui por outro lado, aí eu fui fazer um trabalho em conjunto com o Davi, que é o fisioterapeuta que cuidava dele. Então a gente o tempo todo em contato, ele não deixou de fazer atividade, ele fez com as limitações dele, recebeu a alta do Davi, a gente voltou todo o processo, retomamos o processo, até, se eu não me engano, um mês atrás ele conseguiu concretizar esse objetivo que era correr a maratona, e eu fui auxiliar ele lá, e foi, uma superação ímpar para ele. Sim. Então a gente pegou toda essa parte de um indivíduo que não treinava ou que tinha um nível de treinamento baixo, né, com o objetivo de performance, só que eu só fiz a preparação e a prevenção para que evitasse ele de se lesionar, ter alguma lesão, visto que ele também tem um problema crônico de joelho, que poucas pessoas sabem, né, que ele tem uma condromalácia no joelho, só que ele conseguiu correr uma maratona. Legal. Né, com esse fortalecimento, com essa prevenção. Quanto tempo durou a preparação do Raoni? O ciclo que nós tínhamos era de cerca de 1 ano. Só que a gente estendeu um pouquinho mais, 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses, em decorrência da fratura do pé dele, que ele teve que ficar engessado, ele teve que ficar imobilizado cerca de 1 mês até retomar as atividades. E a retomada é complicado, né? Depois que você fica um tempo parado, imobilizado, depois, para você retomar, você perde um pouco do rendimento, né? Sim, aí além do rendimento, eu tive que ter muito jogo de cintura, porque o Raoni era um cara que treinava de segunda
a domingo, porque os dias que ele não estava treinando comigo, ele conciliava com a corrida. E do nada ele tem que parar tudo. A minha maior preocupação dele foi com a questão da mente, como que ele se comportaria referente a isso, porque é muito fácil você querer descontar o estresse, que antes o exercício físico te ajudava, agora você desconta na alimentação e tudo mais, tem todas aquelas questões da motivação, do ânimo e tudo mais. Então foi um desafio muito grande para mim, enquanto profissional, e eu tenho certeza que para ele, para se reinventar, né? E eu tive a oportunidade de conversar com o Raoni depois que ele correu a maratona, e ele contou da superação, dos desafios, das dificuldades, dos estágios da maratona, o trabalho mental que ele teve que fazer foi muito legal. E se não fosse pela preparação, eu acho que ele não iria conseguir realmente, né? Essa parte aí que você se dispôs a trabalhar com o Raoni faz parte também do seu trabalho. Sim, é uma parte extremamente importante, porque eu entendo que quando o cliente ele tem alguma dor e ele me procura, aquela dor ela tem que ser temporária, porque eu vou estabilizar, vou entrar em contato com o médico que cuida, do fisioterapeuta que cuida, do cara que faz a prescrição da planilha dele e tudo mais, e aquela dor ela não pode se estender, ela tem que ser temporária, porque o exercício físico ele é remédio para aquele cara, e o remédio tem uma função de tratar. Depois que tratou, tirou a dor, a gente vai tomar os cuidados, mas o objetivo é com que ele mantenha as práticas dele normal, a ponto de chegar numa performance pessoal, que é o nível do Raoni, de correr uma maratona, que a gente sabe que não é fácil. Não, né? É um trabalho de resistência e demanda muito planejamento, até na parte alimentar, né? Inclusive, ele não sabe, ou talvez ele saiba, mas quando eu vi ele correndo aquele nível, eu falei assim, eu quero ter essa experiência, e eu já estou inscrito na minha primeira maratona. Sério? Então, tipo, você vai vendo que... Você está se preparando para correr uma maratona? Tô. E você vai vendo que uma coisa vai motivando a outra. Porque eu acompanhei todo o processo dele. Então eu falei, é capaz. E eu quero viver essa experiência também. Então eu já tô com a data da prova marcada. Qual que você vai correr? Vou fazer a Maratona de São Paulo, em abril. Do ano que vem? Isso, 2023. Legal. Diego, eu vi a expressão lá, lesão por esforço repetitivo. Confesso para você que é a primeira vez que eu escuto isso. LER. L-E-R. O que seria? Quem sofre mais disso? A LER, como é bastante conhecida, que é a lesão por esforço repetitivo, ela tende a atingir bastante pessoas que trabalham muito tempo sentado na mesma posição ou fazem esforços repetitivos. Tanto é que uma das medidas que foram implementadas, pensando na redução dessas LERs, são as ginásticas laborais. Por quê? Porque antes tinha muito trabalho operacional e era o mesmo movimento o tempo todo. Então, as empresas elas tomaram medidas preventivas, que no caso é a ginástica laboral, pensando em prevenir essa lesão por esforço repetitivo. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a galera trabalha muito sentado ou de casa, né? Então faz muito esforço repetitivo. Então tem as tendinites de punho, de ombro, na mão, tem pessoas que acabam trabalhando muito em pé com sobrecarga, que acabam desenvolvendo algum tipo de lesão na coluna, até mesmo lesão de joelho, por diversos fatores. Então, a lesão por esforço repetitivo é algo que está todo mundo sujeito, né, de acordo com a especificidade do teu dia a dia, do teu trabalho. O que é aconselhável? O cara interromper, fazer um alongamento? Que nem eu trabalho sentado praticamente o dia inteiro, né? Então, o melhor seria o quê? Eu levantar, fazer uma caminhada, um alongamento? No mundo ideal, seria pelo menos uma vez no período da manhã, da tarde e da noite, caso você trabalhe, você tirar uns 5, 10 minutos para se alongar, né? E evitar você ficar na mesma posição sempre. Então, tô sentado na cadeira, sempre tá ajustando, fazendo alguns alongamentos, que é super simples fazer, você pode fazer sentado mesmo na cadeira, fazer uma sequência simples de alongamento, porque isso já vai ajudar seu corpo a se movimentar. O problema é você ficar parado na mesma posição. E aí fazendo aquele esforço repetitivo o tempo todo e não se movimentando. E é bem comum,
né? Então, pessoas que trabalham no escritório, pessoas que trabalham sentado e tudo mais, é o que eu oriento aos meus clientes a fazerem, né? Pô, se você conseguir, eu te passo uma sequência de, pelo menos uma vez no período da manhã, levanta, movimenta, pode usar os móveis que você tem no escritório mesmo para auxiliar a fazer e tudo mais, mas sempre se movimentar, porque a inatividade, juntamente com o esforço repetitivo ali, automaticamente vai gerar dor em algum momento ou em alguma parte do seu dia. Ô, Diego, e se a gente for falar em termos de academias, quantos tipos de academias a gente tem? Eu vejo alguns, tipo assim, como que eu posso classificar as academias? São todas iguais? Porque umas têm denominação como CrossFit. CrossFit é uma modalidade de exercício. Sim. E academias que a gente vê normalmente, são todas iguais ou tem especialidades? Como que funciona? O que acontece? O mercado fitness, o mercado de exercício, ele está muito vasto, ele ganhou várias vertentes. Então, por exemplo, o CrossFit é uma modalidade. Uma modalidade... Não, na verdade é uma marca, né? Ah, marca? É uma marca. Que para você utilizar o logo, tanto é que você não vê tanto, para você utilizar o nome CrossFit, é preciso ter os cursos específicos dessa marca, pagar uma taxa, se eu não me engano, mensal ou anual, para exercer esse nome. E aí, como o CrossFit também é uma modalidade, você vinculado com essa marca, você pode entrar no ranking deles. Então tem toda uma dinâmica por trás. Ah, legal. E aí tem vários segmentos. Então, hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem academia feminina, que só é para mulheres. Tem academia de cross-trainer, que é treinamento funcional. Tem a academia convencional, que são essas grandes redes, Smart Fit, Pano Bianco, essas redes grandes. Tem academias de reabilitação, que são voltadas só para reabilitação. Tem estúdios personais, que são academias que atendem somente personal, né? E também tem algumas que trabalham com o ambiente da saúde e transitam nesse meio, que uma delas é onde eu tenho o privilégio de ser gestor, que é a Aquafit, né? Que a gente trabalha bastante com o âmbito de saúde, mas tem a parte da natação, tem a parte da corrida, tem a parte da bike, tem a parte do treinamento funcional, tem o pilates, tem o yoga. Então é um centro onde a gente consegue trabalhar saúde de diversas formas. Então tem vários segmentos, né? De acordo com a modalidade ali, eles vão intitulando nome, razão social e tudo mais. Legal. E chegamos ao final de mais um café. Diego, eu queria te agradecer primeiramente por você cuidar da minha família, né? Você já cuidou dos meus filhos, né? Você está cuidando hoje de mim e da Nadine, e eu quero te falar que você trouxe um pouquinho mais de evolução para nossa vida em termos de qualidade, porque a gente trabalha muito, temos muito tempo de empresa aqui, a gente fica às vezes 10, 11 horas aqui. Eu particularmente chego às vezes muito cedo, saio às vezes tarde, e o dia que eu não treino eu sinto uma certa deficiência. Tem semanas que eu consigo não treinar mesmo, mas eu quero te agradecer, foi muito bom aqui. Obrigado. Nós vamos deixar abaixo do vídeo os contatos do Diego. É um ótimo profissional, recomendo, e procurem sempre fazer exercício, porque exercício é vida e qualidade também. Valeu, Diego. Obrigado, seu irmão.